tudo que acontece, um Papa morreu, trocou o presidente, recentemente, né, trocou o Trump. Aí o pessoal começou a falar também, não, o Trump é o anticristo. Então parece que qualquer acontecimento que aconteça assim, que tenha uma relevância um pouco maior, até mesmo muitas vezes mundialmente, as pessoas já começam a pensar, não, o mundo tá acabando, não, o anticristo tá vindo, né? Essas guerras que surgiram aí recentemente também entre Israel e Palestina. Então, o tempo todo esses assuntos voltam, né? E as pessoas o tempo todo vai falando, né, sobre isso, e é uma discussão eterna, né? Como, né, no caso você enxerga a reação das pessoas à morte do Papa Francisco? Será que é uma resposta legítima, exagerada? O que você acha sobre isso? Será que as pessoas exageram, né, quando essas coisas acontecem? Ou é normal, né, essa questão da pessoa, tudo sempre que acontece alguma coisa, achar que o mundo já tá acabando? O que tu acha aí sobre isso? Deixa eu começar a falar um pouco sobre a minha reação. O que aconteceu? Se eu não me engano, foi na segunda-feira, né, após a Páscoa, acho que ele morreu da noite de domingo para segunda, algo assim. Eu entrei cedo foi no Instagram, eu acho, inclusive. Foi nem pelo Google. E eu vi ali acho que um site de uma revista que eu acompanho, divulgando a morte dele. Aí, poxa, eu pensei, de cara, caramba, realmente. Já esperava que isso fosse acontecer, porque ele estava doente já tem um tempo, né? E é um senhor de, acho que ele tinha 88 anos, alguma coisa assim. Um idoso. Então ele não ia durar muito, tá bem fraquinho. Então minha primeira reação aconteceu, já era esperado. E você tem repercussões não só religiosas, mas geopolíticas também. O Papa, para quem não sabe, é um chefe de Estado. O Vaticano é um país, desde o final da década de 30. Um país com as suas próprias leis e seu próprio governo. Dentro ali de Roma, mas ainda assim é um país independente. Então, minha cabeça foi essa, né? Vamos dizer que eu coloquei aqui a minha cabeça de historiador para funcionar. Só que, dependendo da pessoa, essa reação vai mudar. Então, eu acredito, como você falou, Rogério, que tenha uma mentalidade muito em voga na mídia evangélica, né? No ethos, vamos colocar assim, desse cristão brasileiro de hoje. Que quando se fala de escatologia, essa mentalidade ela fica ali zigue-zagueando entre duas clássicas escolas de interpretação escatológica. Não vou aqui entrar em pormenores, mas quando você olha para a escatologia, que aí é a doutrina das últimas coisas, você tem várias escolas aí de interpretação dos textos. Duas chamam muito a atenção, né, desse cristão afegão médio que a gente vê, o populacho, que basicamente é a escola de interpretação historicista e a escola de interpretação futurista. Então, o futurismo ele basicamente vai ser aquela linha de raciocínio que vai dizer que tudo em relação à escatologia bíblica é para o futuro, nada se cumpriu no passado. E o historicismo, que é o que nos interessa hoje, é essa exata linha de pensamento que você trouxe aí, que vai colocar acontecimentos presentes dialogando com fatos escatológicos da Bíblia. Exemplo, não vou falar da morte do Papa, mas vamos pegar qualquer outra coisa. Eu cresci numa época, acredito que você também, em que a gente via muitas pessoas, né, falando sobre marca da besta. Então, de marca da besta, eu já vi cartão de crédito, chip de não sei quem, teve mais uma que foi interessante, o Pix, né? Falaram até que o Pix podia ser a marca da besta, não pode comprar e vender. Eu já ouvi falar, me corrija se eu estiver errado, que há anos atrás o pessoal tinha o código de barra, que a gente usa hoje para um monte de coisa, sim, como sendo um possível marca da besta, né? Sim, sim, também. Código de barra também foi. Né? Porque como você tinha a questão comercial, o pessoal faz essas associações. O historicismo ele vai exatamente por esse caminho. Ele pega ali coisas do mundo atual e ele tenta costurar com textos bíblicos. Em alguns casos, você vê coisas até que são semelhantes, mas como eu gosto de falar, semelhante não é igual. Então, em outros você tem aberrações. Em relação à morte do Papa, eu vejo isso. Porque não pode acontecer nada no mundo que o pessoal já quer profetizar o fim do mundo.
Então, é curioso, né? Jesus nos deixou vários sinais. A gente pode até falar disso mais para frente. Nenhum deles foi a morte do Papa. Já começa por aí, né? Aí, como eu escutei Pois é. Como eu gosto de ouvir uma frase que um pastor disse certa vez, não pode acontecer nada de importante no mundo para algum pastor ou cristão estar marcando a volta de Jesus para o dia seguinte. Não é assim que Cristo nos ensinou. Nós temos que estar atento aos sinais dos tempos, mas, ao mesmo tempo, aquela palavra de Jesus aos discípulos lá em Atos 1, não compete a você saber tempos e épocas que o Pai reservou para si. Então, nós temos que buscar ter um equilíbrio que Cristo nos revelou, até onde nós podemos ir. Especulação não é Bíblia. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tomar cuidado até onde é que está o limite, né? Do que a gente pode comentar ou não. Muito legal, Rafael, essa introdução aí que você fez, né? Que já fala muito sobre isso, e é o que tu falou, né, cara? Isso não vem de agora. Isso é antigo, né? Como você falou, pô, o código de barra já foi associado, como a gente falou, né? A marca da besta. Então, e cada vez mais vai surgindo coisas e as pessoas vão associando, né? E eu acredito que isso, como você falou, faz muito parte dessa mentalidade. Às vezes as pessoas esquecem de entender o que o texto está falando, qual é o gênero do texto, e aí interpretam de várias formas. Aí a gente tem um monte de filme aí deixados para trás, e vai um monte de coisa, né? Que vai trazendo esses imaginários errados, né, a respeito da palavra de Deus, quando ela nunca disse, né? A Bíblia não fala no momento nenhum que a marca da besta é um chip, ou é um código de barra, né? Então as pessoas entendem dessa forma e isso vai virando como se fosse Bíblia, né? Fala aí, meu irmão, tudo bom? Se apresenta aí, Felipe. Fala aí o que tu acha aí desse assunto, como é que tu tem visto esse exagero, essas questões de como eu estava falando com o Rafael. Um Papa morreu, Jesus já está voltando. Mudou o presidente dos Estados Unidos, agora é o Trump. Não, é o anticristo. Como que tu enxerga isso também? Às vezes como um exagero ou normal, tudo que acontece as pessoas já acham que é a volta de Jesus. Como que tu vê isso? Eu vou ficar sempre aqui com a parte mais da aplicação prática para nossas vidas diretas, né? A parte mais histórica, a parte mais teológica aí do aprofundamento sobre o tema do Apocalipse, a gente vai deixar para o Rafael, mas a gente vai tratando... Com certeza. A gente vai deixar isso para o Rafael e a gente vai fazendo uma aplicação mais prática. Então, prazer para estar aqui com vocês, para a gente bater esse papo e vamos que vamos. Mas, fazendo aí das minhas palavras aqui que você me perguntou, Rogério, e dando também uma boa noite para a audiência que já está aí no teu canal, né? A gente pensa o seguinte, né? Esses sinais, né, vamos dizer assim, que tem acontecido, né, devido a tantas realidades que estão acontecendo no mundo, não deixam de ser sinais. Não podemos botar aí sinais evidentes ou sinais que vamos bater o martelo e dizer são sinais da vinda do Senhor. São sinais de coisas que estão acontecendo no mundo. Sinais que podem demonstrar a frieza espiritual da humanidade, a falta de amor, né, que nós estamos vendo também aumentando a cada dia, o interesse próprio, os sinais claros e evidentes da raça humana demonstrando o quanto ela precisa de Deus, porque quando nós falamos sobre isso, estamos falando também por uma perspectiva de pessoas que ao longo dos tempos estão vendo o seu mundo mais ao redor de si mesmo. E quando essas coisas acontecem, as pessoas começam a conjecturar, porque é sempre um motivo para se fazer uma reflexão, porque sempre alguém levanta essa bola, dizendo, né, olha, fulano morreu, então agora a gente está falando aqui que por meio disso o Senhor está voltando. Beltrano se anunciou como o grande líder. Ah, então agora esse é o anticristo. Olha, então a gente já falou sobre isso aí, como eu peguei aqui o início da fala do Rafael, mas eu vejo uma coisa por uma outra perspectiva. Primeiro que com certeza é um exagero tremendo de muitas pessoas que estão exagerando por um lado e esquecendo de uma outra pauta que é importante diante desses sinais. Ah, o Papa morreu. O fulano virou presidente. O que isso traz para nós? Que Jesus está voltando? Que fulano é o anticristo? Primeira coisa que eu acho que deve trazer para cada um de nós diante desse cenário que tem acontecido no mundo é uma clara evidência que o homem precisa de Cristo. Primeiro, porque ninguém consegue se sustentar na sua autoexistência da sua própria vida.
E isso eu falo por quê? Porque se tratando da morte de um homem que por outros homens são considerados o homem mais infalível, o homem mais perfeito, ele morreu. E agora? O que vai acontecer com esse homem que morreu? Segundo a palavra de Deus diz que segue o juízo. Ele vai estar diante do Senhor. Ah, mas ele é o Papa, ele é o homem perfeito. Nenhum homem debaixo desses céus é perfeito. O único homem que pisou nessa terra que é perfeito e que continua sendo e será para todo sempre é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu creio que as pessoas ficam olhando para o lado sensacionalista e esquecem de fazer uma reflexão sobre as suas próprias vidas, né? Quando a gente vê essas realidades acontecendo. Então, mostra o quanto o homem precisa olhar diante da morte do Papa, que é uma autoridade da Igreja Católica, e analisar o seguinte, cara, se o Papa, que é um homem, que é considerado por outros homens, o homem mais santo, o homem mais perfeito, o homem que quase não só faltou ser chamado de o quarto da Trindade, se ele morreu, então ele não pode ser considerado nada disso, nem perfeito, nem isso, nem aquilo. Por quê? Porque ele morreu, ele não venceu a morte. Ele não vai ressuscitar depois de 3 dias ou depois de uma semana, ele não vai ressuscitar, já era para ele. O que ele fez aqui em vida, ele teve a oportunidade de fazer em vida. Agora que ele morreu, ele se encontrará com o Senhor e certamente dará conta da sua vida que teve diante de nós. Então isso é uma reflexão que eu acho que a audiência que está aí presente precisa saber disso. E em relação às questões teológicas que envolvem a volta de Jesus, uma coisa é certa, ele voltará. E outra coisa também é muito certa que nós precisamos entender. Ele voltará para buscar os seus eleitos. Então, como que eu, vendo esse cenário de muitas evidências que o homem diz que Jesus está voltando por causa desses sinais, o que nós temos feito diante da palavra de Deus? O que nós temos feito diante das pessoas dizendo que tantos sinais estão acontecendo? O que a gente tem feito com a nossa própria vida? Qual reflexão a gente tem feito diante disso? Porque se for só realmente comentários, como muitos estão comentando em canais do YouTube, simplesmente são situações de pegar o hype das notícias para simplesmente falar sobre elas, mas não refletir. Então, acho que a ideia do canal aqui, né, do Fé em Questão, é refletir sobre as realidades que estão diante dos nossos olhos. E que um dia todos nós vamos nos lembrar que, assim como muitos comentaram por comentar, muitos comentaram para alertar. Eu creio que o que a gente está fazendo aqui hoje é isso.